vamos lá. Ó, a gente ouviu, então, a Bruna falando da experiência na indústria, ouvimos o Major falar da experiência da aviação. E a gente, na saúde, que é o que nós vamos discutir aqui agora, minha vivência é com o hospital, viu, gente? Eu trabalho a vida inteira no hospital, nunca trabalhei no SAMU, ao contrário dos meus colegas. Inclusive, estava contando para os meninos, se alguém passar mal aqui, eu não sou médica, chamo os médicos, os coleguinhas médicos, eu sou, né, gente? Mas já esqueci tudo de urgência, não sei mais fazer nada. Nossa, não dou conta, não. Mas a vida inteira trabalhei no hospital, sou infectologista de formação, então trabalho muito com controle de comissão, com comissão de controle de infecção hospitalar e com o núcleo de segurança do paciente. Então, acabei indo mais para essa área aí há alguns anos. E olha que interessante. Então, a primeira coisa que o Major falou para a gente, quando que começaram a pensar nas questões de segurança na aviação, em 1944. Olha a gente, ó, 1999. 50 anos depois, surgiu a primeira publicação na área da saúde, gente, que foi esse relatório, que chamou Errar é Humano. Esse relatório, ele mostrou, para surpresa de todo mundo que trabalha com a saúde, que a gente errava. Oh, você acredita, Major, que para a gente na saúde é uma surpresa a gente errar? A gente acha que não erra, não. A gente fez faculdade de medicina, de enfermagem, né, de farmácia, todos nós aqui que estamos aqui, os técnicos, e a gente aprendeu que a gente tem que acertar o tempo todo. Foi ou não foi? Alguém combinou com vocês na faculdade o que vocês iam fazer se vocês errassem? Essa possibilidade não existe. E qual é a chance da gente não errar? É nenhuma, a gente erra, né, Bruna, que é psicóloga e falou muito aqui pra gente. Então, olha só, nesse relatório de 1999, nós descobrimos que 1 em cada 7 pacientes hospitalizados tinham pelo menos um evento adverso dentro dos hospitais. Nós descobrimos que as mortes por eventos adversos médicos e hospitalares eram comparáveis às mortes por acidentes, às mortes por câncer de mama e AIDS juntos. Então, mesmo tanto de gente que morre por tudo isso, morre também de evento dentro das nossas instituições. Pode passando aí para mim, então, já que não estou dando conta dele. Né? E aí, começamos a estudar. Então, na década de 90, o que a gente podia fazer? Começar a fazer diferente para poder prevenir evento dentro da área da saúde, né? E aí a gente começou a entender o que é erro, o que falamos um pouco já disso. Então, eu trouxe algumas definições aqui do James Reason, falando, né, é um termo genérico para abranger todas uma sequência planejada de atividades mentais ou físicas falha em alcançar o pretendido. Parece óbvio. E aí, você está indo? E aí, a gente traz a questão da segurança do paciente, que é o que a gente está conversando, né? E já que o nosso foco é o paciente e o trabalhador, né? Que é, né, a ausência de qualquer dano evitável durante todo o processo de assistência a esse paciente que a gente faz. E aí, a gente tem várias classificações para esses erros. Eu queria trazer aqui só esse aqui, que eu acho que é o mais interessante aqui para a gente. O que são os erros ativos e o que são os erros latentes? Então, vamos pensar o seguinte. A gente já ouviu, com certeza, alguma coisa na TV, ouvimos lá, né, nas instituições que a gente trabalha. Por exemplo, vocês devem lembrar de um que saiu há uns anos atrás, de uma técnica de enfermagem que aplicou vaselina na veia de uma criança. Não sei se vocês lembram disso, que saiu muito na mídia, já tem um tempinho já. E a criança morreu. Quando a gente olha o que a saúde costuma fazer, o contrário do que o Major falou. Alguém foi lá e aplicou a vaselina. O que a saúde faz? Pega esse ser humano que aplicou a vaselina e fala assim, manda essa pessoa embora, porque ela é o problema. Manda essa pessoa embora. É uma pessoa que não presta atenção em nada. É uma pessoa que alguém acorda de manhã e vai trabalhar uma UPA e pensa, vou matar alguém. Existe isso, eu vou aplicar uma vacina.
Gente, isso não existe. A pessoa aplicou a vaselina, nós temos que entender por quê. Mas não é isso que a saúde faz, que nossos gestores fazem e que a sociedade nos cobra. A sociedade cobra, inclusive, que você vá lá dizer que o diretor daquela instituição vai lá e fala: aquela funcionária foi mandada embora. Como se aquilo ali fosse resolver o problema da funcionária. E aí, estamos esquecendo de que os erros ativos são só os que a gente vê, são aqueles que estão lá na ponta do processo. Então, claro que quem vai cometer o erro ativo é quem está com o paciente. Então, é óbvio que vai sobrar técnico de enfermagem, que é quem está aplicando a medicação. Só que o erro acontece lá na ponta. Para esse erro acontecer, a gente tem uma cadeia de problemas e falhas que foram acontecendo desde o início e que em nenhum momento elas foram identificadas. Porque se tivessem sido, o erro lá não tinha acontecido. Então, por exemplo, né, vamos pensar aqui, ó, o anestesista infundiu a medicação errada no paciente. Ou essa técnica que foi um caso real aí que eu falei, insulina. Você vai começar a olhar o que está atrás disso tudo. As medicações que estavam próximas eram iguais. Então, a chance dele aplicar uma medicação errada era imensa. Aconteceu nesse hospital. O que eles fizeram, gente? Na pronto atendimento, usar soro fisiológico o tempo todo. Mas vaselina, praticamente ninguém usava. Alguém com uma vacina colocou exatamente no lugar do soro. Os frascos eram idênticos. Qual era a diferença do frasco? O nomezinho pequenininho. A pessoa pegou, não checou o nome pequenininho. E por que ela não checou? Porque ela não quis? Não. Ela não checou porque naquele dia tinha 50 mil pacientes lá para ela atender, estava carregada. Então, vem todos os fatores humanos que a Bruna colocou, envolvidos nisso. Na saúde, nós contribuintes com relação a fatores humanos, quase 100%. Então, quase todos os centros pega e vai fazer então, a escala raiz, protocolo de Londres, que é muito parecido da aviação. Gente, fator humano com fator em praticamente 100% dos. Então, gente, sinto muito, mas você com algo inseguro todos os dias na sua vida. Você dirige falando no celular, é ou não é? Você assim, alguma regra e fala, faz. Nós fazemos a nossa vida pessoal e fazemos o nosso trabalho. Isso é do ser humano. Só que são esses pequenos, né, que a gente deixa para o problema acontecer. Olha esse aqui, gente. O cara tá no pé e o médico assim, peraí, esse paciente aqui é um advogado, melhor lavar a mão. Eu sou infectologista. Tem 20 anos que eu Vocês sabem? Alguém aqui tem dúvida da importância da higiene de mãos? Alguém aqui nunca ouviu falar que a medida mais eficiente para prevenir infecção é higienizar as mãos? É nível 1A de evidência. É novidade para alguém? E por que vocês não lavam? E não lavam. Aí vão lavar quando o advogado é o paciente. Eu também esqueço. Então, a gente vai ter que trabalhar, gente, na área da saúde. Lembrem que nós estamos 50 anos, começando com atraso em relação à aviação. Nós vamos ter que trabalhar isso de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque agora a gente já tem conhecimento para pegar deles e de outras várias áreas, que são as chamadas áreas de alta confiabilidade. Nós ainda não estamos lá, nós estamos num sistema super complexo que ainda não atinge níveis de alta confiabilidade. Nós vamos ter que pegar isso que eles já testaram e já fizeram para modificar o nosso sistema de trabalho. A Bruna foi muito clara. Não adianta virar para a pessoa e falar: presta atenção, faz assim, não vai resolver. Ou a gente modifica o sistema. Então, ou a gente não deixa a vaselina do lado do soro, ou a gente vai ter que confiar que a pessoa está alerta, que ela está com o sono dela em dia, que ela não está preocupada com o filho que está passando mal em casa, porque tudo isso influencia no humano.
a gente precisa trabalhar o sistema para amarrar isso aí e não ficar confiando na nossa mente, né? Por que isso aqui, gente? Para um acidente acontecer, a gente passou por um tanto de falha antes. Não foi só a moça que não checou o nome lá da vaselina ou do soro. Era o soro que estava do lado, era o dia que estava muito cheio de gente, era a sobrecarga que ela estava. Um monte de coisa vem acontecendo e isso a gente chama de teoria do queijo suíço. Para poder acontecer o acidente, isso foi passando em cada um desses buraquinhos. Se a gente tivesse conseguido botar uma trava em algum desses daqui, qualquer um desses níveis, o acidente não teria acontecido. E é nisso que a gente precisa trabalhar. Esse senhor aqui, ele tem uma frase que já é meu mantra, já, de tanto que eu gosto. Você também gosta, você falou dele também, né, Nas? Então, que ele fala o seguinte: todo sistema é perfeitamente desenhado para obter os resultados que obtém. Então, se os nossos resultados não são aqueles que a gente deseja, nós vamos ter que fazer o quê? Modificar o sistema. Se a gente continuar atuando da mesma forma, os resultados vão ser os mesmos, gente. Sinto muito informar. Parece que eu estou falando uma coisa assim, né? Nossa, é óbvio, Daniela. É óbvio, mas na vida real, a gente quer fazer do mesmo jeito e quer ter resultado diferente. Acontece com frequência. Estou contando mentira, gente? Não estou, né? Então, para o dano não acontecer, não chegar lá no paciente, que é o que a gente quer, nós vamos ter que botar barreiras às nossas defesas. Então, exatamente o que o Major falou, o que às vezes acontece? Não tem protocolo, a liderança está pouco definida, tem uma hierarquia em demasia que não adquire aquilo que a hierarquia precisa, que a hierarquia é importante, mas ela não pode travar a gente de dizer para o outro quando a gente está vendo um erro. Esse é o sentido da hierarquia em demasia. Na aviação, pode ser qualquer um, não é? Identificou uma coisa que não está correta, não, independente da hierarquia, ele vai dizer, não continua, ele para o processo, porque não pode continuar. Vocês já viram isso na saúde? Na saúde, a gente tem um protocolo lindo da Organização Mundial de Saúde que se chama cirurgia segura. Todo mundo que trabalha em um hospital já ouviu falar dele, não é? Como que o povo faz o protocolo de cirurgia segura? Depois que já acabou a cirurgia, pega lá e preenche. Gente, eu quero quase morrer, infartar. Por quê? O protocolo, ele foi feito. Vocês sabem como surgiu o protocolo de cirurgia segura? Alguém sabe? Já ouviu falar de onde ele surgiu? Já? Não? De um evento que aconteceu num hospital chamado Johns Hopkins, hospitalzinho, fuleira, né? No Johns Hopkins, um dos melhores hospitais do mundo, onde eles operaram uma perna errada de um paciente. Quando isso aconteceu, um erro de lateralidade, eles pegaram esse evento e falaram: não dá para ser assim, a gente precisa ter controles. E aí surgiu o protocolo de cirurgia segura, que na verdade nada mais é do que um briefing que a gente chama, antes da cirurgia acontecer, o Major falou assim, ó, a gente não faz nenhum atendimento sem antes ler o POP, não foi isso? O cirurgia segura é isso. Eu reúno a equipe antes e falo, eu sou a Daniela, eu sou cirurgiã, você é o Adenilton, é anestesista, você é a Bruna, é a nossa enfermeira, e aí nós vamos operar agora o seu fulano. Seu fulano, tá tudo bem com o senhor? Tá tudo bem com o senhor. Checamos os materiais, checamos a lateralidade, checamos se ele tem alergia, checamos se ele... Não é isso? Aí o que o povo faz? Bobeira. Bobeira? Pra quê? Gente, seu fulano, conhece o fulano há quanto tempo no meu consultório? Bobeira. Aí eu vou lá, opero e depois eu preencho. Retroativamente, sem ter feito nada. Qual que é o sentido disso? Nenhum. Por quê? Porque isso é para parar o processo. Se eu encontrei alguma coisa que não está de acordo, eu preciso parar. E aí, quem tem que parar? Qualquer um que identificar. Então, se o técnico de enfermagem identificou, ele tem que poder virar lá no atendimento e falar: médico, né, doutor fulano, nós estamos fazendo uma coisa aqui que é um risco para o paciente, independente de hierarquia. E essa é uma grande dificuldade que a gente tem na saúde. Nós vamos ter que lutar por isso, gente. Somos nós que vamos fazer isso, aos pouquinhos. Porque lembrem o que é cultura? O que é cultura?
Quem quer falar? Isso é o jeito que a gente faz as coisas aqui, né? Em outras palavras, é o nosso jeito de fazer as coisas. Para modificar a cultura, nós vamos ter que ir mudando. Ela vem, porque se a gente passa a fazer de uma outra forma, a cultura fica diferente também. Então não dá para esperar 10 anos para isso acontecer. Não temos esse tempo, gente. Já estamos 50 anos atrasados. E a gente trabalha com vida a cada tempo, a cada dia que a gente está perdendo, entre aspas, são vidas que a gente pode estar perdendo nisso tudo que a gente está mostrando aqui. Então, para a gente poder fazer uma coisa melhor, entregar um resultado melhor na saúde, ter menos eventos adversos, a gente vai precisar modificar o nosso sistema. O que a gente precisa para modificar o sistema? Primeiro, vontade. Se não tiver vontade, não vai. Ideias e um método de execução. Você tá, aquele ali é meu tempo, né? Estou vigiando ele, tá bom. Poxa, estava indo bem. Ó. Então, para a gente ter vontade, a gente precisa ter propósito, né? A gente precisa ter mobilização pessoal. E isso aqui a gente deve ter e trazer as pessoas junto com a gente aí para isso. Como que a gente faz para despertar vontade nas pessoas de fazer algo diferente? Fazendo junto, na grande maioria das vezes, né? Então essa frase aqui é uma frase que eu gosto muito, que ela coloca assim, ó: a mudança é inquietante quando nos atinge. Então, nós estamos falando aqui de construir um sistema diferente, um sistema melhor. Para a gente fazer melhoria, a gente vai precisar fazer mudança. Do mesmo jeito, não vamos conseguir, certo? Certo? Vamos ter que fazer diferente, mudar. Qualquer mudança tira a gente da nossa zona de conforto. Mas quando a gente consegue construir a mudança junto, é mais emocionante. Então, é muito mais interessante que a gente faça as mudanças com todo mundo da equipe do que chegar o chefe, o coordenador. Nossa, você que é o coordenador, né? Não? Ah, é o Oliveira. Oliveira? Cadê o Oliveira? Ah, Oliveira que saiu. O que vai chegar do telefone e vai falar o seguinte: a partir de agora, eu decidi no meu telefone que a partir de amanhã é assim que vai funcionar aqui no SAMU. Vocês vão fazer isso, isso, isso e isso. Qual a chance de vocês fazerem isso? Ou vão fazer porque estão com medo de perder o emprego, vão fazer. Ou vão fazer, e bravo, né? Ou vão fazer um dia, 2 dias, depois vão parar de fazer. Não é? Ou o Oliveira chega para a gente e fala assim: pessoal, temos uma questão, precisamos fazer isso. Como faremos? E vocês vão construir isso junto com eles. Não é muito melhor? É isso que a gente tem que começar a fazer na nossa área da saúde, gente. Porque a nossa hierarquia, ela é complicada. E aí, quando a gente está falando de despertar vontade, né? Nós estamos falando de cultura que tem que modificar. Olha aqui que interessante. Essa pesquisa aqui é de 2000, tem 22 anos a pesquisa. O que eles fizeram aqui? Ó? Perguntaram para os pilotos de avião e perguntaram para profissionais de saúde as mesmas perguntas. Olha aqui que interessante esse resultado. Piloto, o cansaço tem impacto no seu desempenho? 70%, 74% em 2000 falou sim. Olha os profissionais de saúde, 30%. 70% trabalha cansado sem impacto nenhum no desempenho. Impressionante como a gente é super-herói. Eu fico impressionada. Olha isso. Você acha que erra os pilotos 100%? Sim. Os profissionais de saúde. 70% dos profissionais de saúde. Eu erro, não. 30%. O outro que erra, né? Quando o negócio de higiene de mãos, eu falo muito de higiene de mãos porque é a minha praia, né? A gente fala assim: você higieniza suas mãos? Sim. Todas as vezes. Nos 5 momentos? Nos 5 momentos. Ah. E o seu colega? Não, até fala, eles sabem, gente, eles sabem. Aí você vira e fala assim: e o seu colega? Você já viu algum colega higienizando? Ah, não higienizam, não. É mesmo? Não, os colegas não higienizam. Mas você higieniza, sim. Aí você vira pro colega: eu higienizo, aquele ali não. Ou seja, sempre o outro não faz, mas eu não erro, porque a gente foi treinado para isso, gente. Não é culpa nossa, não. A gente foi treinado lá nas faculdades, nos cursos técnicos, que a gente não podia errar. Praticamente super-herói. Só que não existe, né, gente? Não existe super-herói, né? A gente até que queria, né? Mas não tem.
É fácil discutir e analisar os seus erros? Olha os pilotos, 100%. Sim, estão acostumados com isso, gente. Eles fazem isso. Olha os nossos, metade. Metade, assim, 70% não erra, né? Mas aqueles que erram, né? O colega lá, metade consegue falar, né? A análise de erros é baseada em sistemas e processos? 100% dos pilotos. Ou seja, o que a gente ouviu aqui agora. 30% dos profissionais disseram que sim. Eu não sei nem se eles souberam entender a pergunta, o que eram os processos e as barreiras. Pode ser que nem entenderam também, gente. Mas o que a gente vê na saúde é que não tá. A análise nossa de erro, infelizmente, ela vira uma culpabilidade pessoal. A gente vê isso acontecendo, né? Mas nós vamos modificar isso. Eu vou passando aqui um pouquinho mais. Então, falamos aí que a gente tem que ter vontade para mudar, as ideias, e eu queria trazer isso aqui para vocês agora. Para a gente modificar esse nosso sistema da saúde, que complexo desse jeito todo que a gente está falando aqui, está dando resultado que não está bom, e a gente tem que trazer resultados melhores, nós vamos precisar de ideias de mudança. E o ideal é que a gente pense em mudanças que facilitem o certo de acontecer e dificultem o errado de acontecer. O que é isso, Daniela? Exemplo para vocês do meu marido. Ninguém me conhece aqui, só os meninos aqui. Seguinte, mas ele deixa. É o seguinte, meu marido é a pessoa mais esquecida da face da Terra. Não tem igual. Então, tudo quanto é lugar que ele vai, ele esquece alguma coisa. Celular, sua esposa? Gente, que luta, a gente tem que viver caçando as coisas deles, né? Então, esquece celular, esquece tudo. Aí, gente, antigamente, o que ele fazia quando ele ia no banco tirar dinheiro? Esquecia o cartão, obviamente. Esquecia o cartão. Quando ele chegava em casa sem o cartão, ai, Adriano, esqueci o cartão. Aí era aquela confusão, liga para o banco, tinha que, né, suspender o cartão, aquelas coisas. O que eu fazia com o Rodrigo, gente? O que a gente normalmente faz quando a gente quer que alguém não cometa um erro de novo? Não. Essa é uma ótima... Essa seria uma excelente ideia, mas se não, era eu que ia ter que fazer a função, gente. Eu já tenho muita função. É. Mas antes disso, a gente treina, Denilton. Treina ou não treina? A gente treina. A maioria das vezes que acontece uma coisa errada, a gente fala assim, ó, para não acontecer isso de novo, eu vou chamar e vou treinar. Treinamento é básico, gente. O treinamento, a pessoa não pode nem dar um passo sem o treinamento. Na verdade, eu nunca poderia ter saído dali, que é outro problema também da área da saúde, porque a gente põe o corpo para trabalhar antes de treinar. E acontece isso na Vale? Não. O cara vem e primeiro ele treina, não é assim? Aí depois ele vai para a área. A gente não. Você não sabe nem onde ele formou direito, você que bota para trabalhar e tá, não é, gente? Assim, vai aprendendo com o coleguinha. Isso então é um grande problema. O treinamento ele tem que ser o básico antes de qualquer coisa. Mas o treinamento sozinho também, gente, ele não resolve. Olha o tanto de amarra que o Major mostrou para a gente que tem na aviação para poder segurar. Lembra de todas aquelas barreiras, né? Lembra do queijo suíço. Tem que fechar em todos os furos. Então, o que eu fazia com o Rodrigo? Rodrigo, não pode esquecer o cartão. Presta atenção, Rodrigo, você não pode deixar o cartão lá, se esquecer o cartão, é um saco, não. Aí chegava a próxima vez que ele ia, esquecia de novo o cartão. Só que, para a sorte do Rodrigo, não tinha só Rodrigo. Tinha um monte de gente que esquecia cartão, com certeza. Porque o que o banco fez? Fez uma trava. Que é o que a gente tem que pensar em fazer na área da saúde, que a gente está começando agora a caminhar com isso. Que é o seguinte, ou você tira o cartão, ou você não pega o dinheiro, né? Assim, fica lá, retira o cartão, retira. Nunca mais o Rodrigo esqueceu o cartão. Obviamente, continua esquecendo o celular, blá, blá. Mas o cartão, ele nunca mais esqueceu. E do mesmo jeito que o Rodrigo, com certeza as outras pessoas esquecidas de cartão também. Então, gente, isso é uma coisa que a gente fala que dificulta o correto e facilita o correto e dificulta o errado de acontecer, né? São as travas e tudo mais. E aí a gente tem várias ações que a gente tem que pensar no nosso dia a dia de trabalho para colocar no nosso processo de trabalho. Essas ações aqui são as que a gente chama de baixo poder de intervenção. O que é a ação de baixo poder de intervenção? São as ações
que têm baixo poder de levar à melhoria. Por quê? Porque são ações de controle, são ações muito, muito, muito essenciais e básicas. Na verdade, não pode começar sem ter isso aqui, que são treinamento, criação de políticas e protocolos, memorandos, né, avisos, double checks. É básico, é básico. Com isso aqui, a gente não vai conseguir fazer mudança. Isso aqui é controle mesmo. E tem que ter, tá, gente? Depois, a gente passa para as ações com poder intermediário de intervenção, que são, por exemplo, ó, estruturação de comunicação, que a gente está começando a fazer isso agora na saúde, gente. Eu fico pensando, imagina numa cirurgia, a quantidade de, ou num atendimento de vocês, a quantidade de ordem que é dada. É o tempo todo ordem, porque vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, não, não. Não é óbvio que a gente tinha que usar a comunicação de retorno? Não é óbvio, não é óbvio. Para mim é óbvio. Que eu tenho que virar e falar, Thiago, não, 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 vamos fazer isso. Vocês usam? Como é que alça fechada, é a mesma coisa. É isso, a mesma coisa. É óbvio que tem que usar, porque eu viro e falo, Tiago, a gente precisa fazer tantos miligramas do antibiótico agora aqui. Eu só sei falar de antibiótico, né? Aí o Tiago vai fazer o quê? Ele vai repetir para mim. Dani, tantos miligramas do antibiótico. Isso. Aí fechamos a nossa alça de comunicação. Isso tem que acontecer, gente, porque vocês, então, que é emergência, vocês estão na pressão lá, né? Como eu falei, que eu não conseguia trabalhar com emergência porque eu demoro para processar. Vocês são mais rápidos, escolheram isso, então vocês têm que fazer esse tipo de uso de ferramentas, gente. Tem. Porque senão vai ficar dependendo. Eu falei, sei lá, se o outro entendeu aquilo que eu falei mesmo e me entrega alguma coisa diferente daquilo, né? Estamos falando disso agora, gente. Pensa. Checklists, ó. Checklist. Elimine os look and sound alikes, é exatamente aquilo que eu mostrei. Não vai deixar perto duas medicações que são diferentes, mas que visualmente são iguais. Não deixa perto, porque a chance de confundir é muito maior. Separa isso, né? Ou quando você fala coisas muito parecidas, né? Então, confirma aquilo que você está falando, porque senão você falou uma coisa, o outro entendeu a outra e sem querer isso acontece, porque o nosso cérebro é cheio de viés cognitivo, não é verdade? Não tem jeito. E aí, as medidas com alto poder de intervenção são aquelas que cada vez mais facilitam o certo e dificultam o errado. Então, por exemplo, equipamento que não encaixa se não for aquele ali. Né? Então, as travas, ó, que é o que a gente chama de forçar função, né? Não vai entrar se não encaixar exatamente ali naquela bomba de infusão, naquela. Não tem como conectar naquele local, né? Mudanças estruturais, que às vezes são importantes para fazer o fluxo acontecer, e assim vai. Aí, gente, só para falar de melhoria, porque eu e o Inácio conversamos um pouco disso, a gente, para fazer isso tudo que a gente está falando, né, e tornar a nossa saúde melhor, a gente precisa de um método de execução. Eu uso muito o método que é um método IHI, não sei se vocês conhecem o IHI, que é o Institute for Healthcare Improvement. Quem não conhece, vale a pena conhecer. A gente que é da área da saúde, vale a pena. IHI.org, em inglês, né, que é uma instituição americana, mas dá para traduzir a página. Eles têm uma série de cursos e tem vários materiais em português e gratuitos de cursos de melhoria, de segurança do paciente, que eu acho que todos nós deveríamos fazer um dia. São cursos gratuitos, ficam lá e você vai fazendo no seu tempo, né? Porque tá, você vai fazendo no seu tempo o curso. Você entra a hora que você pode, ele fica lá disponível. E o IHI, ele utiliza esse método aqui para melhoria, que se chama modelo de melhoria. Esse método, ele é baseado em 3 perguntas e num ciclo de testes, que é o ciclo do PDSA. O que são essas 3 perguntas? Toda vez que eu quero fazer uma melhoria dentro da minha instituição, no local que eu trabalho, eu preciso primeiro saber o que estamos tentando realizar. O que estamos tentando realizar é o nosso objetivo, né? Onde nós queremos chegar? Nós estamos tentando fazer esse projeto, nós estamos aqui hoje conversando para melhorar o quê? O que a gente quer fazer? Então, o que estamos tentando fazer?
A segunda pergunta é como saberemos se uma mudança ou uma melhoria? Só tem um jeito da gente saber se a gente está indo para o caminho certo. Qual é, gente? Medindo. Medindo. Não tem outro. É ou não é? Dados. Não é isso, gente? Para eu saber se o que eu estou fazendo está surtindo efeito ou não está, eu preciso de dados. E aí tem uma frase ótima que a gente gosta, né? Que era de um ex-CEO do Netscape. Falava assim: se tudo que você tem são opiniões, eu fico com a minha. Tragam-me os dados. Tragam-me os dados, porque se o que você tem é só uma opinião, eu acho isso, eu acho aquilo, eu fico com a minha, né, gente? Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa desenvolver na área da saúde, que é medir, que é ter dados e indicadores. O Major mostrou para a gente aqui, falou assim, ó, como que eu sei que eu estou melhorando ou não estou? Ele mostrou o índice dele, não foi? Ele só vai saber olhando o índice dele. E a gente só vai saber medindo. Então, uma coisa que a gente precisa desenvolver, com certeza aqui também precisa desenvolver, porque em qualquer lugar da saúde, é trabalhar com os indicadores, tá, gente? E não só coletar os dados, né? Analisar os dados para tomada de decisão, porque isso também é um outro problema. O povo coleta e não faz nada com isso. Teve uma vez, vou eu de novo para a higiene de mãos. Teve uma vez, estou vigiando ali 2 minutos, que eu cheguei num hospital que eu fui avaliar uma vez e falei assim: como que é a taxa de adesão à higiene de mãos de vocês? Ah, a nossa taxa é 60%. Mas a gente coleta 1.000 oportunidades mês. Aí eu falei, 1.000? Aham. A gente olha 1.000 vezes, 1.000 pessoas fazendo se estão higienizando as mãos ou não. Eu falei, então deixa eu ver os dados ao longo do tempo. Eles coletavam, gente, 1.000 vezes, eles olhavam por mês se as pessoas estavam higienizando as mãos ou não há, tipo, 3, 4 anos. E estava sempre em 60%. Ou seja, essa cara mesmo. Ou seja, a gente fica. Depois te conto que o estoque era esse. A gente fica. A gente fica. A gente fica. Tô brincando, gente, não conto para ninguém. Eles ficavam coletando os dados o mês inteiro. Tinha uma pessoa que só fazia isso, gente, porque 1.000 é muita observação. E o que eles mudaram em 3 anos? Nada, estava exatamente do mesmo jeito. Para que serve o dado aí também? Não está servindo, né? Porque eu tenho que coletar o dado para tomar decisão e fazer melhoria, senão não faz sentido. E aí, por último, a terceira pergunta desse modelo fala o seguinte: que mudanças podemos fazer que resultarão em melhoria? As mudanças são essas coisas que a gente acabou de falar. Então, pensar nessas mudanças que vão facilitar o certo e dificultar o errado, que vão forçar a função, né? Então, pensar, né? Além, é óbvio, de trabalhar com todas as ferramentas de controle que a gente falou: checklists, treinamentos, instrução de trabalho, POP, né? Como cada um chama. Beleza. Esse modelo de melhoria, ele é baseado, ele surgiu, né? Baseado nisso aqui, ó, desse estatístico que chama Deming, chamava, né? Que faleceu já, que ele desenvolveu baseado nesse sistema de conhecimento profundo que tem 4 vertentes. Então, ele entende o seguinte: para a gente conseguir fazer as coisas melhorarem, a gente precisa olhar sobre essa visão dessas 4 vertentes. A primeira é a visão sistêmica, ou seja, não adianta nada, não sei se não adianta nada, né? É forte falar nada, mas adianta pouco vocês fazerem um trabalho maravilhoso na captação lá do paciente, no atendimento, entregarem no hospital e o hospital desenvolver um monte de evento adverso para o paciente. Olhando pela perspectiva do paciente, adianta pouco, não é verdade? Então, a gente trabalha, a saúde é muito complexa, é um sistema mais complexo. A gente trabalha junto do pré-atendimento, da comunidade, do que o cara faz na casa dele antes dele adoecer, até todo o trabalho que a gente tem na atenção primária, secundária, terciária, até devolver ele para a casa dele e o que ele faz depois. Continua fazendo sentido para a gente. Tudo isso está interligado, gente. Depois, o outro ponto é essa questão do entendimento da variação. Para a gente olhar os dados e entender se os nossos dados estão realmente melhorando,
se eles estão do mesmo jeito, ou se a gente está olhando só a variação e está achando que isso é melhoria ou não. Isso é um outro ponto importante. Precisamos também da teoria do conhecimento, que é o quê? Para a gente atender emergência, a gente tem que ter conhecimento técnico em emergência. Para a gente atender, para a gente melhorar a infecção, que é o que eu quero fazer, eu tenho que ter conhecimento técnico em infecção, senão a gente não vai saber. E, além disso, o quarto ponto, que é a psicologia da mudança, que é como trabalhar as pessoas. Por quê? Não é, Bruna? A gente é gente, trabalha com gente, faz melhoria para a gente, mas esquece, né? Acho que está lidando com máquina. E não é. Não é fácil lidar com pessoas, é, gente? Não é. Mas a gente precisa, senão nós não vamos ter ninguém, vamos tentar fazer isso tudo sozinho. É o mais complexo. Bruna, é o mais complexo. Aqui eu queria só trazer isso aqui para uma pincelada bem rápida aqui para vocês, já que a gente falou de dados, tá? Como a gente pode analisar os nossos dados? Então, vocês vão pensar aí nos dados que vocês têm, nos indicadores que vocês já medem aqui, os indicadores que vocês podem medir para ver se estão no caminho certo ou não estão. E como a gente vai analisar isso? Tem duas formas da gente olhar os dados, basicamente. A primeira é olhar numa visão estática, que é como se a gente tirasse uma foto dos nossos dados. Então, eu pego os dados de hoje e olho e faço um corte transversal. Ou eu olho a média desse ano com a média do ano passado. Visões estáticas. Estou olhando 2 pontos, comparando um com o outro. Ou eu olho numa visão dinâmica, que é a visão ao longo do tempo. O que eu queria trazer para vocês? Sempre mais completo olhar a visão ao longo do tempo, olhar mês a mês. Então, quando vocês estiverem tentados, aí nós que trabalhamos na gestão, né, Alexandre? Quando a gente dá aquela tentação de fazer a visão estática, né? Olhar a média de 2021 com a média de 2022. Não cai nessa tentação, gente. Por quê? Vai ter um monte de informação ali que a gente pode estar perdendo feio. Quando a gente olha o mês a mês, a gente consegue identificar isso aqui, ó, que é a história que o dado está contando para a gente. É totalmente diferente do que você olhar uma média. Se não, você tira uma informação, você olha uma média com outra média e fala, nossa, aumentou, ou nossa, diminuiu. E, na verdade, a tendência é totalmente diferente do que olhar a média. Então, quando forem analisar dados, lembrem-se disso. Dá sempre ideia de uma visão dinâmica. E aí, lembrem que para a gente fazer melhoria, a gente precisa lembrar que esperança não é um plano, algum não é um número e logo mais não é um tempo, tá? A gente precisa ter as coisas bem definidas. O que queremos fazer, até quando, enquanto vamos reduzir ou enquanto vamos aumentar o nosso indicador. E não espero que isso aconteça, não. Não espero, não. Nós vamos fazer. E o que nós vamos fazer para melhorar? Isso aqui eu já passei rapidinho. Aí queria só voltar a lembrar vocês aqui das mudanças. Falamos muito aí das mudanças com alto poder de intervenção, né? Facilitar o certo e dificultar o errado. E vamos. Acabou meu tempo? Acho que acabou, né, gente? Ele é um lorde, né? Um gentleman. Se fosse eu tinha falado, tá bom, minha filha. Rapidinho, ó. Dois. Um fofo, né? Entendi. Dois tipos de mudança, bem rapidinho aqui para a gente falar, que são as mudanças reativas e as mudanças fundamentais. Então, sempre lembrar de. Lembra que a gente falou dos erros, os erros que acontecem lá na ponta e os erros latentes, aqueles que estão desde lá de trás? Quando a gente for pensar em mudanças para evitar erros, nós temos que lembrar das mudanças que realmente redesenham o processo. Vou dar um exemplo para vocês. No hospital que eu trabalhei uma vez, me chamaram, eu era da CCH, me chamaram para falar o seguinte: ô Dani, vai ter visita da ONA, vocês sabem o que é a ONA, né? Aquela organização de acreditação. Vai ter visita da ONA e a gente está com um quarto aqui cheio de mofo. Aí eu fui lá olhar o quarto. O quarto era de um paciente que tinha leucemia. Um paciente com mofo é fungo, né, gente? E um paciente com leucemia, pelo amor do Senhor, né, não podemos deixar nesse quarto.
Aí eu falei assim, bom, ó, mais preocupado que a visita da ONU, eu tô com o paciente aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos tirar o paciente de lá, ele não pode ficar lá, né? Tira e deixa esse quarto, então, vazio. Resolvi o problema? Só do paciente, né? Do mofo? Não. Aí eles falaram o seguinte, não, mas eu já sei o que eu vou fazer, Dani. O quê? Eu vou descascar a parede e vou pintar. Resolvi o problema? Isso, gente, é uma mudança que a gente chama de reativa. É igual trocar o pneu do carro, né? Eu preciso continuar andando com o carro, beleza, eu ponho o step. Mas resolvi o problema? Resolvi o problema pintando a parede? O que eu tive que fazer? Não, vamos descobrir a causa. Então, a gente usa na saúde uma ferramenta chamada análise de causa raiz, quando acontecem esses eventos, para a gente ir atrás da que realmente causou. E tem uma ferramenta, gente, simplesinha, não sei se vocês já ouviram falar, que chama 5 porquês, que a gente fica se perguntando por quê. Então, ó, temos uma infiltração aqui com mofo. Por quê? Por que tem mofo? Porque tem uma infiltração. Por que tem uma infiltração? Porque está vazando água do ar-condicionado. Por que está vazando água do ar-condicionado? Porque o sistema do ar-condicionado não tem o isolamento térmico que tinha que ter. Aí chegamos na causa raiz. Para a gente resolver o problema e fazer uma mudança realmente fundamental, nós vamos ter que resolver o isolamento do sistema do ar-condicionado. Vai dar muito mais trabalho? Vai. Nós vamos resolver rápido? Não. Mas nós vamos resolver, porque senão vai continuar dando mofo. Certo? Ficou claro isso aí? Bom. Isso aqui é uma mudança legal, ó, que é uma ideia que eles trouxeram, foi o seguinte, esse aí, no hospital, toda vez que a pessoa ia diluir a medicação, vinha alguém e chamava, né? Tá lá diluindo a medicação, que é uma coisa que você tem que prestar muita atenção, fulano, fulano. Aí ia lá e chamava, desconcentrava a pessoa. Aí eles fizeram uma sinalização. A pessoa, quando estava fazendo uma coisa de alto poder, que precisava de muita concentração, colocava essa faixa. Que aí, na hora que ele estava com essa faixa, não me chama. Chama outra pessoa, não vai ficar o dia inteiro com a faixa, enrolado na faixa na cabeça. Ela falou que vai andar com a faixa, assim, ó. Mas é uma mudança interessante, né, gente? Não adianta ficar falando, não me chama, faz alguma coisa. De desafio, gente, eu vou deixar isso aqui, vocês fiquem muito à vontade, está aqui embaixo o material, eu posso mandar também para vocês. A Organização Mundial de Saúde lançou o ano passado um documento onde a Organização Mundial de Saúde coloca que o nosso desafio na área da saúde para dano é zero. Tá? Então, o que a OMS quer e o que nós queremos também, que a gente também vai precisar um dia ficar sendo atendido, né? E a gente não quer ter dano. Então, o nosso desafio é dano zero, tá? Olha o que a OMS quer: um mundo onde ninguém é lesado no cuidado da saúde. Cada paciente recebe um cuidado seguro e respeitoso, sempre e em todo lugar. Como é que a gente vai conseguir isso? Não é fácil, né? Mas vamos conseguir construindo sistemas de alta confiabilidade, que é o que a aviação já conseguiu. A gente ainda não conseguiu. Vocês sabem quantos % de adesão a gente tem que ter num processo para dizer que esse processo é confiável na saúde? Na aviação é 99,9, né? Quase isso. 99% na aviação. Você dizer assim, ó, isso aqui está confiável. Ou seja, né, a gente vai conseguir entregar isso que a gente quer entregar. Na saúde, vocês sabem quantos por cento? Que é o nosso corte? 95% na saúde. Quantos por cento de adesão a gente tem nas coisas que a gente faz, gente? 30? 40? Menor que 80 é considerado caótico. Eu não tenho a menor ideia do que vem por aí. Então, por isso que a gente precisa dos dados, né, Nácio? A gente conversou muito dos dados. Por isso que a gente precisa dos dados, dos indicadores. Se estamos com adesão menor que 80%, caótico, tá, gente? 95% para cima tem que ser nossa. Então, ó, queremos construir esses sistemas, queremos engajar a família e o paciente, né, queremos manejar o risco e vamos conseguir com isso, né? Com parceria, com educação e habilidade, com segurança dos processos clínicos e política para eliminar danos evitáveis.
Era isso, não, era isso, não vou nem. Eu ia falar da experiência. A gente teve um desafio muito grande que a gente teve na saúde nos últimos anos, não é segredo para ninguém, né? Foi a pandemia, né? E o que a gente fez, eu trabalho no Jaime, Alexandre, meu companheiro de pandemia no Jaime. O que a gente fez lá foi redesenhar o sistema inteiro da instituição, né? Sarinha aqui. A gente simplesmente saiu de um hospital que era cirúrgico, né, de 400 leitos, para 250 leitos de UTI Covid. Então, foi um redesenho completo de sistema, que é o que a gente falou a aula toda aqui, né? Essa apresentação toda. Falamos o tempo todo disso. Como que nós fizemos isso, gente? Depois vocês olham na apresentação, porque eu pedi lá a direção, ela deixou trazer, tem tudo aqui. Com muito treinamento, com mudança de fluxo no pronto-socorro, com mudança, escrevendo tudo isso em documento, medindo, muito indicador com briefing, com debriefing, com huddle, era isso que a gente usou, né? Foi o que a gente lançou mão, tá? Um outro dia eu volto para contar a experiência de lá, tá bom? Obrigada, gente!